Fim de jogo em Itaquera. Corinthians 1, Botafogo 0. O Botafogo nunca ganhou do Corinthians em casa. O Corinthians continua o mantra de ganhar o jogo na estreia do terceiro uniforme. E é isso, se distancia da zona de rebaixamento, que é o mais importante, e dá uma moral para terça-feira. Enfim, se você não for inscrito, se inscreva, deixe seu like, comenta o que você achou sobre a partida. E tamo junto. Vamos trocar ideia nos comentários. Bom, o jogo foi um pouco atípico, né? Antes da expulsão do Marçal, o jogo estava equilibrado e tal. O Botafogo ainda tentava tomar rédeas da situação na partida. Mas aí depois da expulsão o jogo mudou. O Corinthians, entre aspas, tomou conta do jogo. Demorou, na minha opinião, demorou muito a pressionar e atacar o Botafogo, né? Por estar com um jogador a mais, jogando em casa, diante da sua torcida, deveria imprimir um ritmo de jogo que quisesse. E o Corinthians não conseguiu achar os espaços na zaga do Botafogo, a não ser chutes de longe, finalizações de longe. Com o Matias, com o Wesley, enfim. Mas com nenhum perigo. Então, na minha opinião, o primeiro tempo foi basicamente isso. Depois um jogo antes da expulsão, depois da expulsão foi um pouquinho diferente, mas nada de diferente. E no segundo tempo mudou tudo com a entrada do Renato Augusto e do Fagner. Na minha opinião, o Luxemburgo fez boas substituições, né? Então, mérito a ele na partida. O Wesley já estava cansado e o Pedro, assim, teve os lampejos durante o jogo. Mas ele precisa aprimorar muita coisa, né? No Corinthians que não vai ser, né? Porque já tá com 17 anos, 18 ele já vai pro Zenit. Então ano que vem ele já está no Zenit. Mas ele precisa aprimorar outros fundamentos aí do futebol. Já o Wesley eu acho que é o mais preparado assim para poder apostar se precisar. E daqui a pouco vai ser vendido também, infelizmente. O Corinthians é muito vulnerável no mercado, no mercado aí de transferências e tal, mas que se for vendido que seja por um bom valor. Então tirou o Wesley, tirou o Pedro, colocou o Mosquito e o Romero. O Romero teve uma participação muito boa no jogo, na minha opinião. Ele entrou, marcou bem, como sempre, né? O Romero é muito bom marcador, apesar de ser um atacante, um ponta, um meio, enfim. Mas ele sempre foi assim, na primeira passagem principalmente, na segunda, nos últimos jogos ele começou a se encontrar um pouquinho. Só tá precisando sair um gol para ele poder ter mais confiança nos jogos e tal. Mas ele teve uma participação muito boa no gol, né? Um passe pro Bidu, que foi um pouquinho forte, mas o Bidu acreditou na jogada até o final. Já o lateral, eu acho que era o lateral do Botafogo, não, graças a Deus. E o Bidu fez um bom cruzamento, né? O Gil como centroavante é incrível. Quando a torcida do Corinthians começa a criticar o Gil, enfim, começa não, porque faz muito tempo. Quando a torcida do Corinthians critica o Gil e tal, ele começa a fazer gol, começa a desarmar, fazer tudo do bom e do melhor, tá ligado? Então ele cabeceou certinho, mas o Lucas Perry fez uma ótima defesa. E no rebote, sem chance, né? O goleiro no chão. E mesmo assim ele finalizou bem, né? Pancada no alto, enfim. Poderia ter isolado essa bola também, que seria osso. Mas ele finalizou bem, tirando qualquer possibilidade do Lucas Perry. E aí o Corinthians tomou conta do jogo, mano. No segundo tempo já melhorou, fez o gol. Depois do gol, o Botafogo ainda assim esperou o Corinthians. Então a gente trocou passes como quis. E só no final que não sei o que acontece, como eu disse, no futebol brasileiro ou mundial, o time mesmo ganhando com jogador a mais, às vezes eu confundo não, eu me atrapalho. Com jogador a mais, ele recua, não sei porquê. Ele recua, deixa o adversário tentar o gol de empate. Exemplo, nas faltas aí próximas à área. No caso, se saísse um gol do Botafogo ali, cara, dificilmente o Corinthians empataria o jogo, porque faltaria 1 minuto no máximo, né, pra acabar o jogo. Então não pode dar a sopa pro azar. No jogo de hoje o Corinthians tinha que ganhar,
mesmo sabendo que o jogo seria contra o Botafogo. Depois da circunstância da expulsão, aí que a obrigação aumentou. E o Corinthians, depois que conseguiu fazer o gol, velho, tinha que ganhar. Não poderia tomar um empate com o jogo tecnicamente ganho. No final do jogo, teve um comentário do Luxemburgo que saiu no microfone assim da transmissão. Tipo, eu não vou lembrar exatamente como foi, mas como foi dito, né? Mas o jogo tá fácil e acha um jeito de complicar. Foi as faltas que o Corinthians fez frontal. Então, pô, ali realmente eu concordo com o Luxemburgo, mano. 2 faltas idiotas. A primeira, se eu não me engano, do Mendes no Diego Costa. E a segunda do Yuri Alberto, que ele dominou. Ele poderia ter dado um chutão lá pra frente que não tinha ninguém. Tudo bem, tá sem goleiro, mas mano, sei lá, já tem um cara que dá um chutão pra frente, velho. Entendeu? Já que você tava pressionado. Aí ele tentou meio que sair jogando. Um golaço do Gil. Meio que tentou sair jogando, o jogador tomou a bola e ele fez uma falta, pô, bizonha. Que, enfim, graças a Deus não gerou o gol do Botafogo. E o Corinthians conseguiu se acreditar uma vitória importantíssima. Por quê? Dos adversários que estão atrás do Corinthians, só o São Paulo tem um jogo a menos. Se eu não me engano é contra o Coritiba, se eu não me engano. Por conta dos jogos aí da Copa do Brasil. E o Cuiabá, que joga amanhã contra o Atlético Mineiro, que é um jogo muito difícil, né? Pro Cuiabá, pro Atlético Mineiro também, mas pro Cuiabá, por ser fora de casa e tal. Então é provável que ou dê um empate ou que o Atlético Mineiro ganhe e o Corinthians se mantenha na 10ª posição, se eu não me engano. Que é muito importante, porque o campeonato tá funilando e cada ponto é crucial. Principalmente contra adversários melhores, na minha opinião. E daqui pra frente não tem jogo fácil, né? É só jogo difícil, independentemente de quem for. Se você pegar o Coritiba ou pegar o Botafogo como nós pegamos, adversários difíceis porque cada um está brigando por seus ideais dentro do campeonato, né? Então, na minha opinião, é isso. Foi um bom jogo do Corinthians. O jogo todo em si. Antes da expulsão também o jogo estava bem equilibrado. Depois da expulsão o Corinthians demorou a se acertar, mas controlou, tomou conta do jogo, né, como deveria ter sido, né, por ter um jogador a mais. Independentemente de quem for, jogando em casa, diante da sua torcida, pode ser o primeiro ou o último colocado, o Corinthians tem que se comportar dessa forma. Você pega o mapa de calor do Corinthians, estou vendo ali, é um pouquinho do meio de campo da intermediária da defesa para frente. Então o Corinthians mal ficou na defesa hoje por conta exatamente da expulsão, que na minha opinião foi merecida, tá? Na minha opinião foi merecida. Assim como foi o pênalti pro Grêmio na rodada passada, mas felizmente né? Mas o pênalti foi claro e a arbitragem não optou por isso, mas a culpa não é nossa, infelizmente. Então é chato assim, porque foi um puta jogaço, então meio que atrapalhou o jogo, entendeu? Porque seria um jogo lembrado sei lá, pela loucura, enfim, foi uma delícia aquele jogo. Pra ser melhor só faltou a vitória do Coringão, mas enfim. Isso, vitória importante. Próximo jogo do canal é São Paulo e Flamengo no domingo e Corinthians e Fortaleza na terça-feira pela Sul-Americana, jogo de ida, beleza? Aí mesmo na Neoquímica Arena. E é isso, eu vou dormir feliz, vou dormir contente, tô acabado, cansado, cheguei do trabalho mal, nem tomei banho, não fiz nada, só abri uma gelada e sentei a bunda lá pra gravar. E é isso, se não for inscrito, se inscreva, deixa seu like, que é de extrema importância mesmo. Tamo junto, é nóis e até o próximo jogo. Vai Corinthians, vamos!